Queridos, chegamos num ponto crucial desta conferência, porque essa mensagem ela é esclarecedora. Aqui nós temos pessoas que estão aqui esta manhã, que estiveram ontem à noite conosco, de outras igrejas, de outros ministérios, inclusive pessoas que já estudaram em faculdade de teologia, nos procuraram aqui, já conversamos um pouco, e que compartilhou conosco quantas situações eles passaram de discussões nas faculdades, por falta de consenso. E existe então um pensamento teológico defendido pela maioria dos estudantes da Bíblia. Eles falam assim: olha, nós não precisamos estudar Romanos 8, 9, 10 e 11. Não há necessidade de se aprofundar nessa porção. É tanto que, se vocês perceberem, vocês podem acessar a internet ou comprar livros daqueles que refutam essa doutrina, daqueles que não concordam com essa doutrina, que eles não fazem um estudo exegético de Romanos 8, 9, 10 e 11. Eles falam de passagem como se fosse suficiente. Mas e por que eles falam de passagem e não acham necessário um estudo exegético minucioso desses 4 capítulos de Romanos, se esses 4 capítulos estão aqui para tratar da questão da eleição e predestinação? Eles argumentam o seguinte: é porque esses 4 capítulos estão aqui para falar da eleição de Israel, nada com os gentios. As pessoas então se dão por satisfeitas com este argumento e falam: então não precisa estudar mesmo não, vamos passar adiante. Só tem um problema, queridos, que o capítulo 9 de Romanos está aqui exatamente para desconstruir ou desmontar este pensamento herético. Na verdade, esses capítulos 8, 9, 10 e 11 não estão para falar da eleição de Israel, estão para falar sobre a eleição da graça, que nada tem a ver com a eleição de Israel do passado, a eleição como nação. Aqui o apóstolo Paulo vai esclarecer que é algo totalmente diferente. Por isso eu quero convidar vocês a entrarem comigo neste capítulo, para que assim nós possamos discernir esta verdade de Deus. E quando alguém então chegar a você dizendo que aqui trata da eleição de Israel, você poderá mostrar a eles que é exatamente o contrário do que eles pensam. Leiamos então a partir do versículo 1. Veja como o apóstolo começa a sua abordagem neste capítulo 9. Digo a verdade em Cristo, não minto, testemunhando comigo no Espírito Santo a minha própria consciência. Tenho grande tristeza e incessante dor no coração, porque eu mesmo desejaria ser anátema, separado de Cristo, por amor de meus irmãos, meus compatriotas segundo a carne. Observa que ele não começa dizendo positivamente de uma eleição que favoreça a Israel. Ele está dizendo o contrário. Está dizendo assim: olha, eu, Paulo, sou um judeu, como ele diz em Filipenses capítulo 3, hebreu de hebreus. Ele é um homem nascido de pai e mãe hebreus, é um judeu legítimo. Só que, sendo ele um judeu legítimo, ele agora, neste momento em que ele escreve, ele está gozando e desfrutando da bênção da eleição da graça. Ele foi salvo pela graça, foi alcançado pela eleição da graça. Só que quando ele olha para o seu povo, segundo a carne, ele não vê a mesma coisa. Ele vê um povo perdido. Lembram de João capítulo 1, versículos 11 e 12? Veio para o que era seu, a nação de Israel segundo a carne, mas os seus não o receberam. Coletivamente, Israel não recebeu a Cristo. Mas Paulo, sendo um judeu, sendo um hebreu, ele foi alvo da eleição da graça. Então ele diz: olha, Deus sabe, Cristo sabe que eu não minto, o Espírito Santo testifica na minha consciência de que eu tenho grande tristeza e incessante dor no coração, quando eu vejo a minha condição de salvo pela graça, alvo da eleição da graça, e quando eu olho para o meu povo, que não foi alcançado pela mesma graça, pela mesma eleição. E Deus sabe que, humanamente falando, do fundo do meu coração, eu desejaria ser anátema,
ou ser maldito, desprovido de graça, por amor de meus irmãos, meus compatriotas. Ele diz: eu amo muito o meu povo segundo a carne, e eu desejaria, se fosse possível, se dependesse de mim, para que eles fossem salvos, eu me tornaria anátema. Veja como ele não está aqui para ratificar a eleição de Israel, ele está aqui para desconstruir a ideia. É tanto que no versículo 4 e 5, ele lança o paradoxo que está na sua mente neste momento. São israelitas, pertence-lhes a adoção e também a glória, as alianças, a legislação, o culto, as promessas. Deles são os patriarcas, e também deles descende o Cristo segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito para todos sempre, amém. Onde está o paradoxo aqui? Ora, se eles são todos israelitas, se eles são todos filhos de Abraão segundo a carne, se eles são todos filhos de Jacó e de Isaac segundo a carne, se a eles pertencem a adoção, a glória, as alianças, a legislação, os cultos, a promessa, o Cristo, ou seja, Deus usou Israel como se fosse um baú, ou como se fosse uma urna, para nela conter todas as verdades em relação ao Cristo vindouro. A glória, as alianças, o culto, toda a vontade de Deus estava nas mãos de Israel. E o paradoxo é esse: como, sendo eles uma nação tão privilegiada, não alcançaram a salvação em Cristo? É por isso que no versículo 6, ele introduz a seguinte questão: e não pensemos que a palavra de Deus haja falhado. Por quê? Ora, se o povo de Israel não foi salvo, porque Cristo veio para os seus não o receberam, Paulo, sendo um legítimo hebreu, gozava dessa eleição da graça. Ele dizia que ele desejava ser maldito para que o seu povo fosse alvo dessa graça, mas ele não podia fazer isso. Ele pergunta: ora, se esse povo é tão privilegiado por conter tantas bênçãos, e eles não foram salvos, como pode? São israelitas e não são salvos? Ou não foram? Falando do seu povo daquele tempo, daquele momento. O povo de Israel como nação não abandonou a Cristo, não deu as costas à verdade, não mataram a Cristo, ou não? Apenas alguns foram salvos, como Pedro, João, Tiago, Paulo, Maria, uma meia dúzia contada a dedo ali, em relação à grande nação de Israel. Ora, se eles são tão privilegiados como nação, e não foram salvos, a pergunta é: será que a palavra de Deus falhou? Somente alguém que não entende a eleição e predestinação à luz da Bíblia pensa que a palavra de Deus falhou. Aqueles que hoje dizem que este capítulo de Romanos fala da eleição nacional e coletiva de Israel, esses devem pensar que a palavra de Deus haja falhado, porque se o texto trata da eleição de Israel e eles não foram salvos, então a palavra de Deus falhou, efetivamente. Mas o apóstolo Paulo, ele começa a trazer um discernimento a partir do momento em que ele começa a nos chamar a atenção para as expressões carne. Verifique que no versículo 3 ele fala dos meus irmãos, meus compatriotas segundo a carne. No versículo 5 ele diz de Cristo, mas fala o Cristo segundo a... Verifique na sua Bíblia, versículo 5, segundo a carne. Verifique também no versículo 8, ele diz: isto é, esses filhos de Deus não são propriamente os da carne. Ele começa a dizer que Israel como nação, eles tinham privilégio, sim. Eles tinham uma aliança do Sinai, sim. Tinha uma aliança com Deus? Tinha. Só que Deus não havia feito nenhuma aliança no âmbito do Espírito com eles,
era uma aliança que se limitava à terra. Deus prometeu uma terra a Israel, que é a terra que até hoje está em disputa entre judeus e palestinos. Deus prometeu bênçãos, todas de caráter material. Eles iriam comer o melhor da terra, teria chuva, a chuva serôdia, a chuva temporã, para produzir os grãos, o trigo, a cevada. E as disciplinas que eles sofreriam não eram, na verdade, a morte eterna, mas eram serem levados cativos para outras nações, serem tocados por enfermidades na carne. Todo o relacionamento de Deus com Israel limitava-se ao âmbito terreno, temporal e carnal. E o que Paulo vai dizer sobre eleição e predestinação é algo que não está vinculado à carne, não está vinculado ao homem, não está vinculado ao tempo, é algo que transcende e que nasce do coração de Deus. Então, no primeiro momento, o apóstolo Paulo, ele mostra que se alguns pensam que a palavra de Deus falhou porque Israel não foi salvo, é porque essas pessoas não compreendem uma diferença fundamental. Vejamos como ele vai explicar isso a partir do versículo 6. E não pensemos que a palavra de Deus haja falhado, porque nem todos os de Israel são de fato israelitas. E aqui ele fez a distinção. Todos os de Israel são de fato israelitas? Sim ou não? Segundo a carne, todos são israelitas? Segundo a carne? E segundo a promessa? Não. É aí que entra o ato soberano de Deus de decidir quem é e quem não é. Porque poderia ser que Ismael falasse: eu sou filho legítimo de Abraão, eu sou semente de Abraão, assim como Isaac. Não seria o caso? Poderia ser o caso de que Esaú falasse: eu sou semente de Abraão e eu sou semente de Isaac, meu pai. Assim como Jacó é semente de Abraão e de Isaac. E ele poderia ir mais longe. E tanto Jacó quanto eu nascemos no mesmo ventre, estivemos juntos no mesmo útero, somos gêmeos, nascemos no mesmo parto. E ainda poderia dizer que nasceu ele primeiro, Esaú como primogênito. Mas o apóstolo diz: cuidado, porque nem todos que nasceram de Abraão, de Isaac ou de quem quer que seja, garante a filiação, garante a eleição. Nós vamos falar sobre a eleição da graça, o que deve ser colocado fora qualquer aspecto carnal. É por esta razão que a circuncisão do Antigo Testamento, que agora no Novo Testamento é o batismo, é tão confundida nos dias de hoje. Por quê? Porque querem alguns que o batismo hoje seja executado sobre crianças recém-nascidas, porque nasceram de pais batizados, os filhos devem se batizar também. Não é uma questão de nascer do ventre batiza, participa da bênção. Não, porque não é uma questão segundo a carne, é uma questão da eleição de Deus. Não importa se nasceram do mesmo pai, da mesma mãe, do mesmo ventre e do mesmo parto. Nem todos que são israelitas são de fato israelitas. Então chegamos no primeiro ponto: existem israelitas e israelitas. Os da carne não têm nada garantido para si. Mas pertence a nós a adoção, pertence a nós a glória, pertence às alianças.